Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã até você com o programa Cristo no Lar, através das ondas do rádio da Café FM 98.9. Queremos celebrar a vida, agradecer, bendizer ao bom Deus, que mais uma vez nessa manhã concede a todos saúde, força, disposição para o serviço, para a entrega da vida para o reino de Deus, para a missão que Ele confia a cada um, e Deus confia a cada pessoa uma missão. Então que bom, nesta manhã temos mais essa oportunidade. Eu aqui, Padre Luiz Carlos, você aí do lado do seu radinho, você internauta, você que nos acompanha através do seu veículo, você de longe, você de perto, você de paróquias e cidades circunvizinhas. Que bom, neste momento temos mais esta oportunidade, nesta manhã, de chegar até você, até seu lar. E que a graça de Deus, assim também, o acompanhe, esteja junto nesta manhã, nesse dia, já quase finalzinho de manhã e início de tarde, onde queremos continuar vivendo, testemunhando o amor de Deus. E hoje nós queremos nos alegrar muito, bem dizer, louvar a Deus pela família. A família que é o santuário da vida, o lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. E nós queremos alegrar celebrando 60 anos, escute bem, 60 anos de vida matrimonial do seu José Caon e a dona Ana Maria. Olha que maravilha, 60 anos de vida partilhada, entregue, doada, de encontro naquilo que Deus espera da família. Muitos de nós ainda não eram nem nascidos e eles já viviam o chamado, a vocação matrimonial, a vida matrimonial, quando Deus chamou, né? O que Deus uniu, diz a palavra, o Evangelho, o homem não separa, disse Jesus. E a vida matrimonial é essa experiência que leva ao encontro da revelação, do mistério, do amor de Deus para com os seus filhos e suas filhas. Porque Deus faz e tem uma relação matrimonial com a humanidade. Deus assume verdadeiramente a salvação, o amor, a misericórdia em favor de seus filhos. E quando alguém, um homem ou mulher, diante do seu discernimento, diante da sua escolha, e num ato livre, assume escolher a vida um ao lado do outro, então é a graça salvífica, é a bênção, é o amor de Deus que se revela, traduz no coração de um homem e de uma mulher. Então, parabéns ao senhor José Caon, dona Ana Maria, pelos 60 anos de vida matrimonial, pelo filho Paulo Sérgio e a nora Ana Cláudia, que faz hoje também 14 anos. Então, hoje tudo é festa, hoje tudo é bodas, né? De celebração de vida. E pela filha Gorete, que celebra o dom da vida. É muita bênção, muita graça, né? Que acontece, então, nesse dia de hoje. Que o Deus da vida os abençoe sempre, que a família de Nazaré os abençoe sempre, celebrando aí Gorete, né, o dom da vida, no serviço da missão que realiza no meio de nós, aqui em nossa paróquia. Muito bem, que um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil, de todo homem e mulher que no seu discernimento, que na sua capacidade de amar, de fazer a experiência do encontro do coração que ama, possa assim fazer e realizar e cumprir, para que a vida, para que a família, que é o celeiro, lugar da vocação, o celeiro, lugar onde Deus se revela, continue manifestando o amor de Deus na vida, no coração. Então, parabéns a todas as famílias, e hoje, de modo especial, o senhor José, dona Ana, pelos 60 anos de vida matrimonial, e o Paulo e a Ana pelos seus 14 anos, e a Gorete pelo dom da sua vida. E todos vocês que são famílias que celebram a vida na graça, na comunhão, no amor do nosso Deus. E nós continuamos aqui a nossa reflexão. Nos últimos programas nós meditamos, passamos, né, pela reflexão dos livros da Bíblia, ou seja, da Palavra de Deus. Nós refletimos sobre a antiga comunidade judia da Palestina, né, que era uma escola, uma compreensão, um entendimento do cânon, ou seja, do conjunto dos livros que compõem a Sagrada Escritura. Falávamos da comunidade da judia de Alexandria, também, né, que são aí dos 70 sábios que fizeram também o chamado livro dos 70, depois os primeiros cristãos, né, com seu relacionamento, seu comportamento, a sua compreensão
diante daquilo que a palavra de Deus, né, fez para eles e neles a experiência do encontro. E a reação desses mesmos cristãos, o que acontece com a reforma, os livros canônicos, e assim chegamos hoje então a essa continuidade, né, onde a palavra de Deus, né, em minha palavra, minha primeira narração ao Teófilo, de São Paulo aos Atos dos Apóstolos, contei toda a sequência das ações e ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 3. Depois, capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 30 a 31, Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão contidos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então veja que a palavra de Deus é aquela palavra reveladora, que revela para nós, nos leva a tomar consciência da ação benéfica de Deus na história da humanidade. E dentro da história da humanidade, aonde nós vamos caminhando sobre a luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos faz ter a dinâmica, o caminho, o acreditar, o se colocar à disposição. Porque senão não seria comunidade, não seria igreja, seria um clube social, onde tem suas normas, tem suas regras e cada um segue da forma que quer. Não, a palavra de Deus é normativa, a palavra de Deus é orientativa, a palavra de Deus, ela nos dá a compreensão, o jeito de Deus salvar, o jeito de Deus comunicar a sua salvação. Quer saber o que Deus pensa a nosso respeito e o que Deus deseja da forma que nós devemos viver? É ir à palavra de Deus. Ela que é a fonte, ela que é a inspiração, ela que ilumina. É ela que nos dá a capacidade, a condição de compreender, de entender o que Deus espera. Por isso a comunidade é muito importante, porque a comunidade é o lugar onde nós refletimos essa palavra. Ou aí no seu pequeno grupo de reflexão, ou no seu momento de oração também, sua intimidade com Deus que você tem, não pode faltar a palavra de Deus. Porque a partir dela é ela que nutre, é ela que é o alimento, é ela que dá a capacidade, a condição. Por isso a gente pode brincar de acreditar em Deus, né? Brincar de acreditar em comunidade, porque pode ser que a palavra de Deus nos instrua ao contrário daquilo que eu penso que é, porque é a minha opinião e não é a verdade que é contida na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de corrigir, de refutar, de colocar no caminho certo. Isso diz a própria palavra de Deus, mas isso quando a gente se abre à experiência da palavra. Na moção, ou seja, motivados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para aprofundar, para querer buscar, para querer conhecer. E é esse contato, essa disposição de contato com a palavra de Deus, que Deus então vai abrindo, Deus vai iluminando o caminho, Deus vai nos ajudando a compreender, a procurar viver e como estudar a palavra de Deus, né? Como fazer esse encontro. Então, há muitas pessoas que encontram a Bíblia como livro sagrado na casa, que às vezes está até como disposição de enfeite, numa estante, está aberto, né? Porque é bonito, mas ela é muito mais do que isso, e ela tem que ser muito mais do que isso. É preciso começar a ler, é preciso começar a aprofundar, estudar. Depois de algum contato, né, ou alguns capítulos que a gente vai aprofundando, deixa de lado, não por compreender às vezes, né, mas por disposição. Dizem que ler a Bíblia é difícil. É um livro tão comprido, às vezes difícil, especialmente para quem sabe pouca história e um pouco de geografia, não tem costume de situar o que lê no seu próprio contexto. Mas é preciso começar, porque a moção, a força orientativa é o Espírito Santo de Deus. Por isso a minha reverência, a minha postura diante da palavra de Deus, que deve ser uma abertura para compreender o que a palavra diz. E é o Espírito que conduz, é o Espírito que continua fazendo, para que a gente possa entender e compreender.
Então dá uma desculpa que é difícil, porque eu não entendo, porque eu não compreendo. Faça a experiência de abrir a Sagrada Escritura. Não fazendo loteria, vamos abrir o que Deus me fala nesse texto. Não, uma leitura séria, uma leitura honesta, uma leitura dentro daquela orientação litúrgica que nós temos como igreja. Então começar a ler a palavra de Deus e deixar levar pela força desse Santo Espírito de Deus, para que a gente possa compreender o que ele diz. E não ter interpretação parcial, caprichosa, fanática, que pouco a pouco leva à perda da compreensão, né? Ficar num mero sentimentalismo, né? Ficar emocionado diante da palavra de Deus. Então não, é preciso levar a uma leitura e fazer uma leitura séria. E não faltam os que querem de fato ler a palavra inteira, com a leitura séria, com a compreensão, com a abertura, que deve levar ao entendimento, que deve levar à conversão, em outras palavras, porque a palavra de Deus tem essa força também para nós, né? Então é preciso evitar certos perigos, porque não basta só ler a Bíblia, não basta ser só um olhar sobre ela. É preciso que a fé, o olhar da fé, repito e insisto, e é motivados pela moção do Espírito Santo, que nós iremos compreender aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós. Então vamos aí abrir o coração, abrir a nossa experiência, abrir a nossa vida, porque Deus acolhe, Deus espera que nós assim o façamos. Quero mandar um abraço aqui para o Milton José Gomes, que também está fazendo aniversário hoje, né? Que Deus o abençoe também, celebrando o dom da vida. E mais uma vez aí Daiane lá do Paraíso, né? Comunidade Paraíso, estão conosco também sintonizados. Muito bem, ensinando-nos a viver um mundo novo, a palavra de Deus que nos leva a esse entendimento, essa compreensão. E para o nosso entendimento, nossa compreensão, o nosso texto da liturgia no Evangelho de hoje é o capítulo 7º do Evangelho de Mateus, versículo 6, depois versículo de 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem tirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não a pisem com o pé e voltem-se contra vós, despedacem. Tudo quanto quereis que os outros façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra de vida, palavra de salvação. Então a clareza que tem para nós a palavra de Deus, né, quando a gente vai aprofundar, quando a gente vai estudar, quando vamos procurar, é justamente ter essa compreensão, né, que Jesus diz, usa a expressão muito clara, né? Não deis aos cães as coisas santas, e nem atirem pérolas aos porcos, porque eles vão despedaçar, não sabe o valor, não conhece o valor. É claro que Jesus está dizendo isso para nós, né? Que nós também, quando tivermos o contato e a palavra de Deus que nos é anunciado, que a gente saiba o valor que ela tem, a pérola preciosa. E que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus se estreita muito o caminho, porque a gente passa a entender, compreender, e tem que ter postura, tem que ter posicionamento. Por isso Jesus diz um dia desse: aqueles que envergonharem de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar deles diante do Pai. Então é preciso ter postura, ter clareza. Se é assim que a palavra de Deus diz, é assim que nós devemos procurar corretamente viver e realizar a missão que confiou a cada um de nós. E não queremos justificar e muito menos negociar. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos, diz Jesus no Evangelho de hoje, são os que entram por ela. Porque estreita a porta, apertado é o caminho que leva à vida. E Jesus faz a constatação, e são poucos que encontram. Porque de fato, quando nós queremos ou olhamos a palavra de Deus, compreendemos, entendemos, mas fazemos o olhar, né, ou a vista grossa, assim popularmente falando, não querendo viver, assumir aquilo que a palavra de Deus fala. E age, e tem várias justificativas, várias desculpas para dar, né, para dizer que não, mas assim, não. A palavra de Deus é essa, a palavra de Deus para nós.
é como a espada cortante, diz o texto. E é preciso que às vezes nós cortemos em nós, na carne, vamos assim dizer essa expressão, para entrar no caminho de Deus. E não importa se a porta é estreita, porque quanto mais for, quanto mais a palavra de Deus exigir, e quanto mais somos capazes de cumprir, é sinal que nós caminhamos definitivamente para o reino de Deus. É sinal que nós caminhamos e entenderemos a missão que Ele confiou a cada um e a todos nós. Então, lembrando as nossas celebrações, amanhã, dia 28, quarta-feira, às 16 horas na Igreja Matriz, aqui em São Sebastião, a Missa da Ternura com os nossos idosos, às 16 horas. E 19 horas, lá na Comunidade Bom Pastor. Quinta-feira, dia 29, Comunidades Pedra Negra, Barro Branco e Comunidade São Paulo, também às 19 horas. São as nossas celebrações que teremos aí no decorrer desta semana. Bom, o tempo já está passando e passa rápido e nós queremos continuar caminhando, vivendo a dimensão do amor, da missão do Reino de Deus. Desejo a todos um excelente dia na presença, na companhia do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe você, sua vida, aí os nossos aniversariantes, vida matrimonial, também os que celebram o dom da vida e você que esteve conosco sintonizado nesta manhã. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.